É hora de esperar ou hora de agir? O grande dilema de muitas pessoas, de todos nós, não é? Quando é hora de agir? Quando é hora de esperar? Muitos ficam na dúvida, no meio termo, e você sabe, se você espera muito, mais do que deveria, o bonde passa. Se você se apressa e age, você pode se precipitar e estragar tudo, errar. Como diz o ditado, o apressado come cru, não é? Então, certamente, há uma hora de agir e uma hora de esperar. E outra hora, eu diria, de agir enquanto espera. Vamos entender o que é isso. Porque hoje nós vemos que muitas pessoas se atrapalham nesta questão. E então ficam na dúvida. E você sabe que o que provém de dúvida é do diabo. Jesus disse, o seu sim tem que ser sim, o não, não. O que passar disso é do diabo. Você tem que sempre fugir do talvez, do duvidoso. Fugir disso. Você tem que ser definido. Uma pessoa definida. É sim, é não, é não. Não tem mais ou menos. Com Deus não tem mais ou menos. Ou é ou não é. Assim é a palavra de Deus, assim é a fé. Deus é claríssimo nas suas palavras. E certamente um Deus que é tão definido não deixaria aqueles que creem nele em dúvida. Concorda comigo? Se Deus é sim, sim, não, não, como ele pode deixar os seus filhos na dúvida? Não faz sentido isso. Logo, a dúvida que a pessoa fica entre esperar ou agir não vem de Deus, mas vem do mal, que fica soprando na cabeça dela e falando para ela o contrário do que ela deve fazer. Então nós temos que ter os ouvidos espirituais apurados para ouvir a voz de Deus e a nossa mente bem enraizada na palavra para seguir o que a palavra diz. E não o que o nosso coração, sentimentos, vontades dizem. Veja, a palavra de Deus é uma só e não há dúvida nela. Mas dentro da gente nós temos os concorrentes da palavra de Deus. Quais são os concorrentes da palavra de Deus? Primeiro nós temos a nossa própria palavra, que é a nossa vontade, é o que a gente quer. Eu sei o que Deus diz, mas o que eu quero é um pouco diferente do que Deus diz, ou muito diferente. Então, eu tenho que decidir a minha vontade ou a dele, a minha palavra ou a palavra de Deus. Então, esse é um dos principais concorrentes da palavra de Deus. Mas não é só a minha palavra que compete contra a palavra de Deus. Nós temos ainda as palavras das pessoas, as palavras do mundo. Nós temos a grama do vizinho, não é? Que a gente olha assim por sobre o muro e vê, poxa, tá tão verdinha a grama do vizinho, o que ele tá usando naquela grama? Como é que eu consigo uma grama daquela para minha casa, para o meu quintal? Então tem a grama do vizinho, que sempre parece mais verde, verdinha, parece que não tem bicho, não tem nada, não tem erva daninha, tá tudo perfeito, parece um tapete. Poxa, e a minha grama está toda aí seca, toda falha. Como é que eu consigo a grama do vizinho? Então a grama do vizinho fala muito alto, enche os olhos, não é? E a gente fica querendo fazer o que os outros fazem, ter o que os outros têm. Não, fulano já tem, fulano já fez, fulano já está lá na frente, fulana já casou, fulano já tem o próprio negócio, Beltrano já trocou de carro, fulana já está na faculdade e tal, e a pessoa fica olhando e ela fica pensando, poxa, eu estou para trás. Então a ansiedade, as comparações, as invejas, são todos concorrentes da palavra e da vontade de Deus. Uma coisa a gente tem que entender, que a gente tem que aprender, é que a gente não deve ficar olhando para grama de vizinho, nem para nada do vizinho. Porque a vida do vizinho é dele, e a sua é a sua.
É um grande erro você querer pegar o exterior de uma pessoa, da vida de uma pessoa, que você só vê em partes, e querer encaixar na sua. É um grande erro isso. Olhar para a vida dos outros. E olhando para a vida dos outros e ouvindo as palavras do mundo, não é? Que hoje, em redes sociais, em era da internet, em era de inteligência artificial, são tantas vozes, faça isso, faça aquilo, o certo é isso, agora a moda é aquela. É muito fácil você ignorar a voz de Deus como antiquada, como muito radical, não é bem assim, e então abraçar as vozes desse mundo. É muito fácil. Muito, muito fácil. Então, aí você entende por que você fica na dúvida. É hora de agir ou é hora de esperar? Você está ouvindo outras vozes. Você fica confuso, confusa. Então tem a voz do seu coração, a sua vontade, tem as vozes do mundo, e ainda por cima tem a voz do diabo, que também sopra, faz isso, sugere, faz aquilo. O diabo fica ali incitando, ele fica ali, sabe, balançando o chocalho na nossa frente. Olha aqui, olha o que você está perdendo. Como fez com Eva lá no jardim. Olha aqui o que você está perdendo. Então são muitas vozes. Por isso é preciso haver uma fé muito bem definida, para se dizer, eu não quero saber o que outros estão dizendo por aí, eu não quero ouvir a voz de ninguém, eu só quero saber uma coisa, o que Deus fala. Eu quero saber uma coisa. Como Paulo falou, eu não quero saber de nada a não ser Cristo e esse crucificado. Eu quero saber só de uma coisa. Sim, a pessoa que é da fé, ela parece radical, ela parece até um pouco assim, sabe, fanática, mas não é fanatismo. Fanatismo é outra coisa. Não é fanatismo, é que a pessoa que é da fé, ela entende que é muito mais fácil errar do que acertar. É muito mais fácil, há muitas mais chances de errar, de tropeçar do que acertar. Não porque Deus quis assim, mas porque o ser humano elege para si outras opções, em vez da única, que é a vontade de Deus. Novamente, é o jardim do Éden. O homem e a mulher só conheciam o bem, mas foram seduzidos a conhecer também o mal. Não, a gente quer conhecer outra coisa. A gente está, poxa, e se tem mais alguma coisa? E se tem outra coisa? Se Deus está escondendo alguma coisa da gente? Então eles quiseram conhecer o mal e conheceram. Até hoje, o ser humano conhece o mal. Quando você vê o mal acontecendo na vida, correndo solto no mundo, e você se perguntar, poxa, por que acontece tanto mal, tanta maldade no mundo? Não se esqueça, o ser humano quis conhecer o mal. Lá no jardim, quando a serpente falou para ele, vocês vão conhecer o bem e o mal. Ah, eu quero sim. Pronto, tá aí. Tá aí. O mundo está conhecendo o mal. Então não é Deus, Deus não tem nada a ver com isso, senão as escolhas humanas. Veja, está escrito assim. Ele cita, na verdade, o profeta lá de Isaías, né? Ele diz assim, como está escrito, versículo 33, como está escrito, eis que eu ponho em Sião, que é Jerusalém, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Pedra de tropeço, rocha de escândalo, a mesma coisa. E todo aquele que crer nela não será confundido. Pouco difícil para entender se você não entende o contexto dessa palavra. Aqui a rocha, a pedra, aqui é Jesus. Aqui o Espírito Santo, através de Paulo, estava falando que Jesus lá em Jerusalém, em Sião, quer dizer, em Israel, na verdade, ele foi, para os que não creram, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Não foi assim que os religiosos e muitos israelitas lidaram com Jesus? Blasfêmia! Como ousa dizer que é filho de Deus? É um beberrão, ele tem Beelzebub, o príncipe dos demônios está com ele. Tal. Jesus foi uma pedra de escândalo, de tropeço para muitos que não creram nele. Quer dizer, Jesus, a palavra do Senhor Jesus, para aqueles que não creem, é tropeço. A pessoa faz cara feia assim, sabe? Ela faz cara feia. Eu me lembro de uma pessoa, nunca me esqueço dela, porque quando a gente falava com ela, ela vinha à igreja
e ela vinha buscar conselho, e quando a gente falava o que ela não queria ouvir, ela literalmente virava na cadeira assim, ela virava e olhava para o outro lado, não olhava para a gente não, ela ficava tão desgostosa do que ela estava ouvindo que ela virava o rosto para a gente. Sabe, quando a pessoa está tão contrariada que ela não quer nem olhar na sua cara, ela vira, ela quer olhar em qualquer direção, mesmo na sua cara. É assim que Jesus é, a palavra de Jesus é para aquelas pessoas que querem fazer a própria vontade e que não creem na palavra dele. Por isso, para elas, ele é pedra de tropeço. Não, não quero não, não quero não. Por isso muitas pessoas dizem assim, eu vou sair da igreja porque tá me controlando muito, quer controlar minha vida, quer isso, quer aquilo. Jesus se torna pedra de tropeço para aqueles que não creem nele. Mas olha o que ele promete para aqueles que creem. Todo, sem exceção, todo aquele que crer nela, nessa rocha que é Jesus, não será confundido. Então, se você crer na palavra do Senhor Jesus, você nunca vai ficar confuso entre a hora de agir ou a hora de esperar. Nunca. Porque o próprio Espírito Santo vai colocar dentro de você essa certeza. Agora faz isso. Agora não faz nada. Agora espera. Agora age. Vá para lá. Vem para cá. O próprio Espírito dele, em quem você crê, não te deixará confundido e vai te dirigir. É hora de fazer isso. Mesmo se for agir enquanto espera, que quer dizer, há coisas que você não pode fazer, você só tem que esperar. Mas enquanto você espera aquilo, ele vai dirigir. Faça isso aqui, enquanto aquilo eu cuido. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.